Pessoal, hoje em dia, quase todos os notebooks gamers, eles vêm com placas de vídeo RTX, né? Seja a RTX 3050, que é uma das mais vendidas hoje em dia, RTX 3060, 3070 Ti, tá chegando aí a RTX 4000 também, já, né? Chega aqui no mercado brasileiro. O ponto é que as placas de vídeo RTX, ao invés das GTX, possuem alguns recursos interessantes, e eu acho que são dois principais recursos que nós temos nas RTX hoje em dia, que são os recursos mais procurados, que seria o DLSS e também o Ray Tracing. Inclusive, VAP, a RTX, né, do nome, é de Ray Tracing, né? O Ray Tracing já está embutido no próprio nome, né? RTX vem de Ray Tracing Texel Extreme, é o contrário do GTX. Então você já tem essa tecnologia que muita gente procura, né? É o grande chamariz de marketing da placa no próprio nome dela. Só que, será que pelo fato de ser uma RTX, por exemplo, uma RTX 3050, beleza, ela tem até Ray Tracing no nome, mas será que ela roda jogar algum jogo com Ray Tracing habilitado? Porque o Ray Tracing, ele é bastante pesado, né? Tanto para o processador, como também para a própria placa de vídeo, né? A gente testou notebooks com RTX 3050, 3060 e até uma 3070 Ti, justamente para ver o que você abre mão em questão de qualidade, em questão de desempenho, se é viável você rodar nessas placas mais de entrada, né, como a RTX 3050, e qual o custo disso, né? O que você vai precisar abrir mão para ligar esse filtro. Você vai perder muita performance, ou você vai ter que diminuir muito a qualidade gráfica, né? Então, nesse vídeo a gente vai fazer esse pequeno teste, mais por curiosidade minha, porque eu tinha para mim que o Ray Tracing só era possível de se utilizar em placas de vídeo mais potentes, mas talvez vocês vão ver que o RTX também funciona em placas de vídeo mais de entrada, em condições que aí vai depender de cada usuário, né? Mas antes da gente mostrar os resultados, pessoal, se você ainda não participa dos nossos grupos de promoções, onde a gente posta promoções de notebooks, periféricos, né? Então se você ainda não comprou o seu notebook ou quer fazer upgrade, vem para os nossos grupos que a gente posta promoção basicamente todo dia, né? Todo dia tem alguma promoção. Se não for notebook que você está procurando, né? Pelo menos algum acessório para o seu setup você vai encontrar nos grupos. Exato, os links estão aqui na descrição, tá? Tem grupo no Telegram, Discord, vem participar. Mas vamos lá, vamos ver se dá para usar Ray Tracing em notebooks gamers com as RTX 3050 para cima. Bora lá. E bom, pessoal, é o seguinte, antes da gente mostrar os testes de desempenho, VAP, você gravou uns trechos para mostrar qual é a diferença que o Ray Tracing faz, né? Porque como eu falei, as RTX têm dois principais recursos, que primeiro é a DLSS. DLSS é um recurso onde você consegue deixar o jogo um pouco mais leve, que você renderiza o jogo numa resolução menor e utiliza a inteligência artificial para esticar ela e deixar ela numa nitidez melhor, né? Já o Ray Tracing é o traçado de raios que vai melhorar a iluminação. Na prática, o que o Ray Tracing faz nos jogos, VAP? Na prática, ele vai calcular em tempo real os traçados de luz em todo o seu jogo, né? Seja para fazer reflexo, seja para melhorar a iluminação, questão de luz e sombra. Ele vai tornar muito mais fiel, às vezes muito mais bonito também. Nesse exemplo aí dá pra ver claramente, né? Pausa aí pra galera ver. Nessa parte dá pra ver uma grande diferença ali de imagem, né? Não vou dizer de beleza, mas dá pra ver uma diferença entre eles. O que tá acontecendo ali, no caso, com o Ray Tracing ligado e o Ray Tracing desligado, VAP? Aqui na esquerda a gente tem o Ray Tracing ligado, né? E a gente pode ver que é realmente a cidade que tá fora da imagem aqui da tela, que tá sendo renderizada. Inclusive dá pra ver o reflexo do próprio Homem-Aranha, né? Você vê o próprio Homem-Aranha aqui na posição certinha. Você tem o rio no fundo, inclusive com um barco. Você consegue perceber bem o reflexo do prédio, que parece que é uma continuação. Você mal percebe que tem um espelho, né? A parede de vidro do prédio onde o Homem-Aranha tá. Enquanto aqui na imagem com o Ray Tracing desligado, o reflexo do prédio já não é igual. Dá a impressão que ele quebra no meio. E você tem toda uma cidade fake, né? Que algumas pessoas podem inclusive achar mais bonito, porque ela tá mais detalhada, ela tá mais nítida, o vidro parece muito mais limpo, mas essa não é uma imagem real. Você virar a câmera, não é essa imagem que tá na frente do prédio. Aqui é uma imagem pré-programada, eles simplesmente colocaram ali. Aqui a gente tem uma outra gravação em um outro cenário, onde tá alternando entre a imagem com Ray Tracing, né? Então a gente consegue inclusive ver o reflexo do banner ali de propaganda. Quando troca para a imagem sem Ray Tracing, esse banner some, né? Porque ele não está sendo renderizado em tempo real, é simplesmente ali uma imagem pré-programada. E dá pra ver que a imagem inclusive é estática, né? Ela acabou de mudar, ela deu um fade ali e sumiu do nada. Então é Outro ponto, quanto mais alto você chega, a imagem simplesmente muda, como se a cidade atrás de você tivesse trocado. Sendo que com Ray Tracing,
ela mantém. Você Sim. vai subir todo o prédio com a mesma cidade, afinal, é uma cidade estática que tá atrás de você. Exato. Então ela vai continuar a mesma imagem original. Mas, Vap, esses exemplos que você tá mostrando são muito mais voltados pro reflexo, né? Você tá vendo reflexo ali no prédio. Só que o Ray Tracing também calcula a iluminação, né? No caso não no Spider-Man, mas, por exemplo, no Cyberpunk, ele calcula ali como é que a luz vai bater na sua pele, como é que as sombras vão ser criadas. Tudo isso deixa o ambiente muito mais imersivo, né? Muito mais realista. O problema é que tudo isso pesa demais. Não só pra placa de vídeo, como também para o processador, principalmente no caso de reflexos, porque o processador precisa calcular tudo que está atrás do vidro, né, para poder fazer o reflexo de forma real. E aí entra um ponto. Será que o Ray Tracing roda nos notebooks? Vamos começar mostrando os resultados que você teve testando na RTX 3070 Ti. Você testou no Avel Storm 2, né, que tem um i7 12700H e uma RTX 3070 Ti. E nesse notebook, Vap, foi possível utilizar o Ray Tracing? É viável? Nesse notebook a gente tem um vídeo comparativo rodando com Ray Tracing e sem Ray Tracing, ambos no preset do alto, com o DLSS desligado, porque é um notebook muito forte, Sim. capaz de rodar sem o DLSS. Isso em Full HD, né? Em Full HD. A única diferença é, na esquerda a gente tem o Ray Tracing ligado, na direita o Ray Tracing desligado. Aí dá pra ver claramente uma diferença de performance, né? Se você habilitar o Ray Tracing, ambos estão no alto, você falou, né? Isso. Com o Ray Tracing ele pega 70 FPS, o que já tá bem fluido, tá acima dos 60. Vamos colocar como meta nesse vídeo, manter pelo menos 60 frames por segundo pra falar que tá jogável, tá? Então você consegue habilitar o Ray Tracing, mesmo com a qualidade alta, mantendo os seus 70, só que se você desligar o Ray Tracing, ele sobe simplesmente para 100 FPS, né, Vap? Muito mais fluido, porque esse notebook, por exemplo, tem uma tela de 240 Hz, verdade. Então, você vai ter que decidir se você quer uma fidelidade melhor nos reflexos, na iluminação, habilitando o Ray Tracing na esquerda, ou se você quer mais fluidez, muito mais FPS, eu diria 30% a mais de FPS, caso você queira deixar o Ray Tracing off. E assim, Vap, no caso do Homem-Aranha, que o Ray Tracing ele é muito mais focado no reflexo e não tanto na iluminação, convenhamos que nessa run, onde você só tá correndo, não faz tanta diferença assim, porque a pessoa não vai reparar tanto nos reflexos, né? Talvez se ela parar pra analisar, ficar parada num canto, ela vai reparar mais, né? Em movimentos rápidos, você consegue perceber a diferença, mas não é algo tão chama tanta atenção, porque normalmente o seu foco tá em outro lugar. Sim. Mas em imagens estáticas, como a gente mostrou na comparação, aí sim você vai ver uma grande diferença, você vai ter uma imagem muito mais fiel. Em alguns momentos você consegue perceber objetos que estão passando atrás do personagem, como por exemplo um helicóptero, um navio. Então, em certos momentos é muito legal, você percebe bastante. Em outros, você não vai dar tanta atenção assim. Mas assim, Vap, vamos ser bem sinceros. Que era possível utilizar o Ray Tracing numa RTX 3070 Ti era meio óbvio, a gente já esperava isso. Ruim seria se ele não conseguisse, né? Porque notebooks com 3070 Ti são bem caros, então é meio que obrigatório você conseguir rodar o Ray Tracing. O ponto é se você vai querer ter 30% de performance a menos para poder usufruir desse traçado de raios mais realista. O ponto agora é nas RTX 3060, Vap. Se a pessoa comprar um Dell G15, um Legion 5i, ou no nosso caso, né? Foi testado aqui no Helios 300, a nova versão, né? A versão de nova geração. Dá para utilizar o Ray Tracing no RTX 3060 ou fica muito pesado? Na RTX 3060 já começa aquele cenário onde você tem que fazer algumas alterações no original. Na esquerda a gente tem o jogo rodando, de novo, qualidade alta, Ray Tracing ligado e sem DLSS. E na esquerda, também qualidade alta, também sem DLSS, mas com Ray Tracing desligado. Dá pra ver uma diferença de uns 20 FPS aí também, né? De 20 a 30 FPS. De 20 a 30, aí a diferença também é maior do que 30%, eu imagino, do Ray Tracing ligado com o Ray Tracing desligado. Uma das soluções da 3060, já que ela não tá aguentando sem o DLSS, seria ligar o DLSS, né? Que aí acho que fica um pouquinho melhor. Aqui a gente tem na esquerda o jogo rodando em Full HD, qualidade alta, Ray Tracing ligado sem DLSS. E na direita, jogo Full HD, qualidade alta, Ray Tracing ligado, mas com DLSS no modo qualidade. Então aqui você não tem grande diferença no número bruto, você não vai saltar para 70, 80 FPS, mas você vai ter quedas muito menores. Você vai ter mais estabilidade, difícil, ele não cai tanto de 60, né? As quedas vão ser menores e vão ser bem mais difíceis de acontecer, né? Enquanto sem o DLSS você pode cair para uns 45 de vez em quando, e rodando a 60 é meio chatinho. Sim. Ligando o DLSS você dá uma folga nisso. Você vai cair ali para 55, 52, já é bem mais tranquilo. Ou seja, no caso das RTX 3060, se você não ligar o Ray Tracing, você consegue jogar sem DLSS, mantendo uma média de 70, 80 frames por segundo, né? Agora, se você habilitar o Ray Tracing, você vai ter que ligar o DLSS também, e mesmo assim você vai ficar na média dos seus 55 FPS, mais ou menos.
ou 60 com algumas quedas, né? Podemos dizer. De 55 a 60 como média nesse circuito. Exato. Na 3060 já começa a ficar um pouquinho mais pesado o sacrifício, né? De você ligar o Ray Tracing, porque você vai começar a perder bastante a fluidez. E no caso, como a nossa meta é manter 60 frames por segundo, com o Ray Tracing, você mantém mais ou menos na RTX 3060. Claro, a gente testou na qualidade alta. Dá pra você também diminuir a qualidade gráfica, em vez de alto, tentar rodar no médio com Ray Tracing. É uma decisão já um pouco mais complicada de você fazer. Eu imagino que muitas pessoas vão preferir não ligar o Ray Tracing, principalmente no caso do Homem-Aranha, para poder ter mais fluidez e ficar sempre acima dos 60. Isso porque o Homem-Aranha é leve. Você testou Cyberpunk aí também, né? E Cyberpunk, no caso do Cyberpunk, também é um jogo muito pesado com o Ray Tracing, a 3060 aguenta? No Cyberpunk, a gente tem um vídeo rodando sem o Ray Tracing, né? E com o DLSS no modo qualidade, onde a 3060 pega uma média de 90 FPS. O que é um desempenho bastante legal e você já vai estar numa qualidade gráfica muito boa. No Cyberpunk, a gente optou por usar o DLSS no modo qualidade sempre, porque é um jogo muito mais pesado. Só que no Cyberpunk, se você liga o Ray Tracing e mantém na qualidade alta, você já vai cair para média entre 50 e 60 FPS. Então, de novo, mais ou menos 30 FPS de média que você perde. Com uma observação, tá? Isso com o Ray Tracing básico do Cyberpunk, porque ele tem vários níveis de Ray Tracing, né? E o Ray Tracing mais básico do Cyberpunk é só ligar a iluminação global lá, né? Deixar a iluminação global no médio, já liga o Ray Tracing, aí tem muito mais coisas pra você mexer, mas pesa muito, né? Então só de você ligar o Ray Tracing do Cyberpunk no mais baixo possível ali, só que com a qualidade gráfica no alto, aí está agora? Aqui no alto. No alto ele já não consegue manter 60, né? Ele fica nos seus 45, 55, você falou mais ou menos? E entre 50 e 60 de média, com algumas quedas para 45. Se você quer usar o Ray Tracing, aqui já é um caso onde você vai ter que diminuir a qualidade base do jogo. Você em vez de jogar no alto, né? Você sairia do alto, iria pro médio, mantendo o Ray Tracing básico ligado e o DLSS no modo qualidade. Aí sim você vai ter uma média entre 60 e 70 FPS. Aí fica legal. Já te dá uma folga acima de 60, já é legal. Só que você vai escolher ativar iluminação via Ray Tracing, diminuindo a qualidade base, ou ter uma qualidade base mais bonita, só que sem o aspecto da iluminação. Então no caso da 3060 aí no Cyberpunk, né, se você não usar o Ray Tracing, ele fica na casa dos seus 90, muito confortável. E se você ativar o Ray Tracing, você vai ter que diminuir pro médio, habilitar, o DLSS está habilitado em ambos, né, mas você vai cair já pra média dos seus 60. Então mesmo se você diminuir a qualidade gráfica, você ainda tem uma perda aí de uns 30 FPS. Né, de 25 a 30 FPS, que é bastante coisa, mais um sacrifício bem grande que você faz. E no caso da 3060 é pior do que na 3070 Ti, porque na 3070 você só perde FPS, você não perde qualidade gráfica. Na 3060 você vai ter que diminuir o nível de qualidade, aí você vai ter que ver se o Ray Tracing vai fazer tanta diferença assim pra você. Agora o ponto, VAP, 3050. Que eu acho que a maioria da galera quer saber é isso, né? E a 3050, ela aguenta rodar o Ray Tracing? Porque assim, vamos ser bem sinceros, eu gosto bastante da RTX 3050, mas é uma placa de vídeo feita, né, para rodar os jogos no mínimo / médio, né? Ela não é uma placa de vídeo high-end, esse tipo de coisa. Você testou? Dá para usar o Ray Tracing? No caso dessa placa de vídeo que não é focada em qualidades gráficas muito altas? Aqui, de novo, no nosso comparativo do Homem-Aranha, a gente tem na direita o jogo rodando na predefinição do médio, sem Ray Tracing e sem DLSS. Para você habilitar o Ray Tracing, que é a condição da esquerda, você já tem que diminuir a qualidade base para o baixo e habilitar o DLSS em modo qualidade. Mesmo assim, você mantém ambos na casa dos 60 FPS. No caso da 3050, você vai sofrer basicamente a mesma coisa que a 3060, né? Você vai ter que diminuir uma qualidade gráfica e habilitar o DLSS. O problema é que já estava no médio, então você tem que diminuir para o mínimo. Normalmente, o mínimo de um jogo é bem abaixo do médio, né? Diferente de você baixar do alto pro médio, por exemplo, que não faz tanta diferença. Do médio pro mínimo, normalmente faz mais diferença. E mesmo assim, você ainda não consegue manter uma taxa muito estável acima dos 60. Mesmo estando no mínimo, com o DLSS ligado, se você habilitar o Ray Tracing, você não consegue manter muito bem no seu 60, no caso do Spider-Man, né? Isso que o Spider-Man não é tão pesado quanto o Cyberpunk. Cyberpunk, acho que talvez seja um dos jogos mais pesados com Ray Tracing hoje em dia, eu imagino. Acho que sim, porque você consegue habilitar em níveis muito altos em vários filtros diferentes. Mas no caso da 3050, você conseguiu habilitar o Ray Tracing? Foi jogável, pelo menos? No Cyberpunk, a gente consegue rodar sem o Ray Tracing, com o DLSS no modo qualidade, usando o preset do médio, a gente roda entre 55 e 65 FPS de média, mas habilitando o Ray Tracing você já precisa abrir mão de mais coisas. Você precisa diminuir a qualidade básica pro baixo. Mesma coisa que o Spider-Man, né? E aumentar o DLSS, aqui no caso, com o DLSS no desempenho, que não é tão legal pra rodar um jogo em Full HD. Deixa tudo meio embaçado, você fica na casa de 55 a 60 FPS. Você pode diminuir um pouco o DLSS, usar o balanceado
só que você vai perder um pouco de desempenho também, vai ficar na casa dos 50. Então com a 3050, o Cyberpunk realmente já pesa muito mais. Sim. Você precisa diminuir o máximo possível da sua qualidade gráfica e ainda usar com recurso, e ainda entrar com a tecnologia do DLSS em níveis que não ficam tão legais para rodar em Full HD. O desempenho ele vai renderizar o jogo a uma resolução muito menor, né? Resolução 480. bem mais baixa do que o HD. Exato. Então... E ele vai esticar, claro, usando a inteligência artificial, mas não fica tão bom assim quanto você não usar DLSS ou pelo menos utilizar um DLSS menos agressivo, um DLSS no modo qualidade, né? Só que, Vap, pra finalizar a pergunta aqui do vídeo, que é o seguinte, né? É possível utilizar o Ray Tracing nos notebooks gamers em todos eles? RTX 3050, 3060 e 3070 Ti? Obviamente, 3070 Ti dá pra usar. Eu diria que 3070 Ti é obrigatório você usar, porque você pode usar sem ter que diminuir a qualidade gráfica, né? Você só perde, claro, bastante FPS. Mas você ainda fica dentro do aceitável, né? Nos jogos com Ray Tracing, que normalmente são jogos que prezam pelo visual mais bonito, você não precisa estar rodando a 120 FPS, eu ligaria em todos os cenários possíveis. Eu também. Mas, claro, se você preferir rodar a 120, 140 FPS, você pode preferir não ligar. Mas E aí ainda rodar numa taxa muito alta. Agora, 3060 já começa a ficar um pouco complicado. Você particularmente ligaria o Ray Tracing diminuindo uma qualidade gráfica? Ou se não ficando abaixo dos seus 60 frames por segundo, no caso da 3060? Aí é um caso onde você tem que ponderar muito de jogo para jogo, como fica a diferença na qualidade gráfica. O Homem-Aranha, por exemplo, eu sei que mexer na qualidade básica, você sente bastante a diferença. O Cyberpunk, eu acho que o Ray Tracing faz mais diferença. Então eu teria escolhas diferentes dependendo de cada jogo. Mas você, na grande maioria dos casos, você vai ter que habilitar uma coisa ou outra junto com o Ray Tracing para poder aliviar. Eu particularmente zerei Cyberpunk umas 3 vezes e na última vez que eu joguei eu já tava numa 3060, né? E eu particularmente preferi deixar tudo no médio e habilitar o Ray Tracing, porque eu acho que no Cyberpunk, por exemplo, faz muita diferença o Ray Tracing. Não consegui manter a média muito acima dos 60, mas deu pra jogar tranquilamente. Eu acho que o problema realmente tá na 3050, porque aí você, além de ter que jogar no mínimo com o Ray Tracing, o que não faz muito sentido, porque você vai ter um jogo, não que feio, mas assim, com a qualidade gráfica não tão boa, só que com o Ray Tracing habilitado, que vai tentar deixar a iluminação muito melhor. Não é melhor subir a qualidade gráfica, de repente, do mínimo pro médio, ao invés de você habilitar o Ray Tracing? No caso da 3050, eu já faria essa escolha. Eu jogaria numa qualidade básica acima, né? No médio, alto, sem o Ray Tracing. Sim. Porque eu acho que a diferença que a qualidade no geral faz é mais significante do que ligar o Ray Tracing com ela no mínimo possível. Até porque na 3050, se você liga o Ray Tracing, é papo de sempre ficar abaixo dos seus 60 FPS, né? Nos seus 55 mais ou menos. No caso do Cyberpunk, chegando a momentos que bate 45 e é aquele momento onde você jogando vai sentir um input lag, vai sentir, né, os movimentos meio lentos. Então, na 3050, sim, se for para responder a pergunta do vídeo, dá pra usar? Dá. Mas eu acho que não é tão viável. Não sei se você vai querer, porque é um sacrifício muito grande que você tem para poder utilizar esse recurso do Ray Tracing. Mas enfim, pessoal, é isso. Esse vídeo foi apenas uma experiência, né? Uma dúvida que eu tinha. Inclusive, algumas pessoas no chat sempre perguntam, né? Tipo, eu quero comprar um Dell G15 com RTX 3050, vou conseguir jogar os jogos no talo com Ray Tracing e tal. Então vocês estão vendo que apesar do Ray Tracing estar no nome das RTX, não significa que vai ser viável você utilizar o Ray Tracing. E lembrando que a gente utilizou apenas 2 jogos para fazer esses testes, que foi Cyberpunk e Homem-Aranha. Mas tem vários outros, por exemplo, Minecraft com Ray Tracing vai rodar de boa, tem o Portal agora com Ray Tracing, um outro jogo que agora tá aplicando Ray Tracing, Forza Horizon 5, é um Ray Tracing que também não é muito pesado, né? Então tem jogos que você vai sim conseguir utilizar o Ray Tracing, mas nesses jogos mais pesados aí já é uma outra história. Também tem um ponto de que muita gente utiliza o Ray Tracing não para jogar, mas sim para arquitetura, né? Para renderização 3D. Então aí uma RTX 3050, por mais que você não consiga jogar com ela utilizando o Ray Tracing mais pesado, para projetos de arquitetura, por exemplo, pode ser que ela já dê conta tranquilamente, só pelo fato dela ser compatível com esse tipo de tecnologia. Mas é isso, pessoal, comenta aqui embaixo se vocês utilizariam ou se vocês utilizam o Ray Tracing, sacrificando bastante aí a qualidade gráfica nos seus jogos, tá? Não se esquece, deixa o seu gostei, porque isso pode mais o nosso trabalho por aqui. Vem para os nossos grupos de promoções, né? Porque temos aí sempre promoções de notebooks com RTX 3050 para cima. Então os links estão aqui na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Valeu. Falou.